Olá, minha gente. Muito bom estar de volta aqui com vocês. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos das lições bíblicas da Escola Dominical. Lição número 9. Lição do dia 30 de maio do ano de 2021. E dentre os dons ministeriais, estaremos estudando hoje sobre o ministério de pastor. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. O líder da nossa igreja local é o pastor Nilson de Souza Teixeira. E o nosso templo situa-se à rua Porto Alegre, número 86, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Muito fácil. É o antigo salão de eventos Requinte Festas. E a nossa revista de estudos, Lições Bíblicas, durante este trimestre estamos falando sobre dons espirituais, já estudamos, e falamos agora sobre dons ministeriais. Dons maravilhosos concedidos pelo Espírito Santo e nos ensinam como servirmos a Deus e ao mesmo tempo servirmos aos homens com o poder extraordinário do Espírito de Deus. O nosso texto áureo está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, que assim diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor, o leal e o verdadeiro pastor. Ele se dispõe a realizar o que for preciso para proteger e livrar as suas ovelhas do perigo. Por ser o bom pastor, ele dá a própria vida para salvar as suas ovelhas. Ele é o pastor que olha vigilantemente as ovelhas do seu rebanho, a ponto de arriscar a própria vida para defendê-las. Pode o lobo aparecer, ele estará sempre atento para protegê-las. Dar a vida pelas ovelhas tem o sentido de não abandoná-las. Estar preparado para expor sua vida, se preciso for, para defendê-las. João, capítulo 10, verso 15, Jesus ainda continua dizendo: Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E na verdade prática, diremos que através da aplicação do dom ministerial de pastor, podemos conduzir as ovelhas ao encontro do Supremo Pastor, Jesus. E como leitura bíblica em classe, estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, versículos 11 e 14, que assim dizem: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou
conhecido. Jesus, como bom pastor, conhece perfeitamente as suas ovelhas e delas é conhecido. O verbo conhecer, empregado aqui, envolve uma maior compreensão, ou seja, o pleno exercício do amor. Ele é o bom pastor e proprietário das ovelhas. Por isso cuida tão bem delas, em razão da sua solicitude no cuidado das ovelhas do rebanho. Ele conhece e chama pelo nome todas as ovelhas e sabe tudo sobre elas. Conhece suas particularidades e seus desejos. Sabe de que tipo de ajuda elas precisam, pois as ama com um ardente amor. Ele ama e cuida das suas ovelhas, e por elas é conhecido e amado. Elas sabem e reconhecem em Jesus o bom pastor, capaz de alimentá-las com conhecimento e graça, libertá-las das amarras do pecado e conceder-lhes vida eterna. Ainda a epístola do apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 7. Paulo diz assim: porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Paulo orientou o seu discípulo Tito para que ordenasse presbíteros que possuíssem certas qualificações, a fim de que coordenassem bem as igrejas de Creta. Entre as determinações de qualidade para o cargo, o bispo deveria ser alguém que não desse nenhuma margem para censura, que estivesse pronto para servir e que não fosse arrogante, nem irascível, nem homem rixoso, nem com desejo imoderado por bens e riquezas. A mudança casual do tratamento dado de presbítero para bispo significa que Paulo entendia os dois termos fazendo referência a um mesmo ofício. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Versículos 8 a 9 do primeiro capítulo da Epístola a Tito. Mas, dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. O bispo dispenseiro na casa de Deus deveria ser hospitaleiro, ser amigo do bem, agir com prudência,
julgar e proceder segundo a equidade, ser consagrado e ter domínio próprio. À luz da cultura de Creta, não é de se admirar que Paulo desse certa ênfase à qualificação do domínio próprio como exigência para o ministério pastoral, levando-se em conta o versículo 12 deste capítulo em pauta, que diz: um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Epístola a Tito, capítulo 1, versículo 12. O bispo deveria ser apegado firmemente à mensagem fidedigna, mantendo-a da mesma maneira como foi ensinada. Paulo preocupava-se com a transmissão do evangelho e com o compromisso do obreiro em manter a sã doutrina de acordo com o que escreveu. Epístola de 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10, dizem: sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. O bispo deve ser capaz de encorajar os membros da igreja local a permanecerem na sã doutrina e ter argumento capaz de refutar os que se opõem a ela. Duas ações eram especialmente relevantes como qualidades para o presbitério, tendo em vista a existência de falsos mestres entre os crentes de Creta: ensinar a sã doutrina e refutar o erro. Versículos 10 e 11 deste primeiro capítulo, Paulo ainda diz: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância. Paulo instruiu Tito para que confrontasse e corrigisse os ensinos dados pelos falsos mestres, ainda que precisasse lidar com os próprios falsos mestres, especialmente os da circuncisão. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 5 diz: alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Esses homens insubordinados, que não passavam de faladores e enganadores, especialmente os da circuncisão, convinha tapar-lhes a boca, pois andavam pervertendo famílias inteiras. Paulo referia-se às atividades dos falsos mestres que agiam nas igrejas locais.
Por causa disso, enfatizou sobre a necessidade de uma melhor organização, incluindo as casas das famílias cristãs. O ensino dos falsos mestres não estava de acordo com a sã doutrina. No versículo 12 do primeiro capítulo da Epístola a Tito, o apóstolo Paulo citou Epimênides, um poeta, filósofo, reformador religioso e místico grego de Knossos, na ilha de Creta, que viveu em meados dos anos 600 a.C. Epimênides era conhecido pelas suas profecias e sabedoria. Paulo não o colocou em nível de igualdade com os profetas do Antigo Testamento. Todavia, em vez disso, o apóstolo citou Parmênides porque o povo estimava-o. O modo autodesaprovador das palavras de Epimênides tornava a descrição de Paulo ainda mais crível. Era verdade o que disse o filósofo sobre os cretenses. Sempre são mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Portanto, Tito deveria repreendê-los severamente para que fossem sadios na fé. Tito não deveria dar ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Tito capítulo 1, versículo 14. Paulo referia-se aos tipos de mitos que eram encontrados em muitos dos escritos apócrifos judeus. Ele diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Isso tudo tinha aparência de profunda sabedoria, conhecimento de Deus e intimidade com o sobrenatural, mas não passava de grande engodo, conforme ainda vemos hoje. E voltando lá para a Epístola de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, como texto básico da nossa leitura diária, o apóstolo Pedro diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Palavra de Pedro sobre a maneira de cumprir o dever que lhe fora imposto pelo Senhor. Apacentar significa supervisionar a igreja como um pastor está acostumado a cuidar do seu rebanho. Tais passagens provam que o desempenho das funções episcopais pertence àqueles que eram chamados presbíteros ou anciãos. Não havia um grau mais alto de ministro aos quais fossem confiados os deveres especiais de ou do episcopado. Ou seja, não havia uma classe de oficiais correspondente àqueles que agora são denominados de bispos. Versículos 3 e 4
do capítulo 5 de 1 Pedro, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Pedro observa a razão, o motivo e o modo do serviço dos presbíteros como pastores. Eles deveriam desejar o trabalho de um pastor e não se sentirem constrangidos a fazê-lo. Os presbíteros deveriam cumprir suas obrigações pelo bem que podem fazer e não pelo propósito de lucro financeiro pessoal. Além disso, pastores têm que ser bons exemplos, assim como conduzirem o rebanho, não sendo dominadores sobre eles. Os presbíteros precisam lembrar que são pastores sob o comando do sumo pastor e que o rebanho que estão pastoreando não é deles próprios. E como objetivos geral e específicos desta lição, iremos meditar sobre o papel de um pastor, ratificar o papel de Jesus como sumo pastor, considerar as características de um verdadeiro pastor e tomar consciência da missão do ministério pastoral. E na introdução, o comentarista escreveu que ser pastor não é uma tarefa muito fácil. Inúmeras são as exigências internas e externas de uma igreja local, tais como cuidados especiais para com as ovelhas do rebanho, visitação aos enfermos, questões que envolvem gestão eclesiástica, desafio constante de se dedicar à oração e consagração, preparos de sermões e dedicação ao ensino da palavra de Deus. Os que têm uma chamada para o ministério pastoral, e são vocacionados para este ministério, precisam encarar o desafio de apacentar o rebanho do Senhor Jesus. Somente pela graça e mediante a unção do Espírito Santo é possível assumir tão grande responsabilidade. Uma liderança habilitada para o serviço ministerial é de fundamental importância para o crescimento da igreja local. Com a introdução da lição de hoje, abordaremos sobre este importante ministério. E o ponto central da nossa lição, aqui estudaremos o zelo com as ovelhas do rebanho do Senhor como característica fundamental do ministério de pastor. E no item número 1, o título dado pelo comentarista, Jesus, o sumo pastor. E na primeira subdivisão, estudaremos Jesus como pastor supremo. A expressão pastor de ovelhas, conforme registro em Hebreus capítulo 13, versículo 20, diz: Ora, o Deus de paz
que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor de ovelhas. Faz referência direta à proeminência perfeita de Jesus Cristo como o nosso sumo pastor. Mesmo identificado com a marca da humildade e despossado de toda a sua glória, ele sempre foi cognominado de grande desde o seu nascimento. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 32. Sua insígnia denota sua incomparável majestade, bem como seu papel de mediador da aliança entre Deus e a humanidade. Ele é o pastor por excelência sobre todos os aspectos. Como Deus, venceu a morte e deu liberdade aos cativos do pecado. Subitem número 2, falaremos do pastor que conhece as suas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14. O adjetivo bom caracteriza Jesus como magnânimo e que, por causa do seu amor, protege e cuida das suas ovelhas do redil. É nesse sentido que ele é o bom pastor. Tal designação expressa o relacionamento entre o sumo pastor e suas ovelhas. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 5 e 15. E no terceiro subitem, o pastor dá a vida pelas ovelhas. O trabalho pastoril era um dos principais fatores de desenvolvimento da economia israelita. Os pastores mantinham o cuidado diário de suas ovelhas, a fim de obter lucro e sobrevivência. Este é o contexto inserido por Jesus como forma de ensino ao fazer o uso da expressão: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Parte B do versículo 11. do capítulo 10 do Evangelho de João. Ao fazer menção dos pastores que dependiam das ovelhas para a mantença do seu sustento, Jesus, ao contrário, mostrou disposição para dar a própria vida em defesa das ovelhas. Conforme o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 15. Os que possuem chamada para o ministério pastoral devem ser imitadores de Cristo, o sumo pastor.
O pastor Jesus não explora suas ovelhas e nem arranca-lhes a lã. Sua atitude deve servir de modelo para os que possuem chamada para o desenvolvimento ministerial de pastor. De acordo com a instrução de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 a 4, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível glória, coroa de glória. 1 Pedro, versículos 2 a 4 do capítulo 5. E sobre a multiplicidade da missão pastoral, dentre as missões do ministério de pastor, existe a missão doutrinária, que abrange o ensinamento, a pregação expositiva da palavra de Deus, a apologética, ou seja, a defesa persistente da doutrina bíblica. A missão pastoral, que abrange a evangelização, o aconselhamento, o acompanhamento de novos convertidos, visitação, visitas, reconciliação. E como missão administrativa, o pastor tem o dever de administrar os recursos patrimoniais e financeiros da igreja local. Isto fala de gestão. Pastor como gestor. E no item número 2, estudaremos sobre as características do verdadeiro pastor. Subitem número 1 fala do caráter íntegro. O exercício do ministério de pastor exige habilidade para ensinar, aconselhar e interagir de maneira clara e transparente com os membros da igreja local. Todavia, nenhuma dessas características terão autenticidade se o pastor não for uma pessoa de integridade. Um dos piores exemplos que se pode ter é ouvir alguém dizer que as atitudes de um pastor não condizem com o que ele prega. Como pode um ministro do Evangelho ensinar sobre honestidade se ele mesmo é desonesto? Como pode falar sobre simplicidade se ele é um perdulário? Como pode pregar sobre humildade se ele se comporta com arrogância? A exposição da melhor mensagem de um pastor é poder enxergar que sua vida prática está em perfeita harmonia com o que ele prega. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27 diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios,
e assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. No subitem número 2, falaremos sobre exemplo para os fiéis e os infiéis. Paulo escreveu dizendo: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 e 3. A recomendação bíblica é para que o líder eclesiástico seja equilibrado. Os membros do corpo de Cristo, na condição de ovelhas, precisam fixar o olhar em seu líder e observar sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor. São características imprescindíveis para a demonstração de idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral deve ser igualmente evidenciada pelo pastor a todos, fiéis ou infiéis. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 7, Paulo escreveu: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Subitem número 3, exemplo para a família. A verdadeira igreja começa em casa. Antes de tudo, o pastor deve ser o exemplo para a própria família. Depois, ser o exemplo para a igreja local e exemplo para os que não fazem parte da comunidade cristã. Deve governar bem a própria casa, com modéstia e equilíbrio, e criar os filhos com respeito. Capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 4, Paulo escreveu: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Toda família cristã deseja olhar para o seu pastor e ter nele o testemunho fiel de uma convivência sadia como pastor, bom esposo, bom pai e bom avô. Todo bom obreiro deve saber cuidar bem da sua própria casa
pois sem esse respaldo bíblico, seu ministério cairá no descrédito de todos. E no item número 3, estudaremos sobre o ministério pastoral, que é o foco da nossa lição. Na subdivisão número 1, falaremos sobre a missão do pastor. Este verbete pastor tem origem no grego, poné. E no Novo Testamento tem o sentido de apacentador de ovelhas. Considerando o significado desta palavra, concluímos que o papel principal de um ministro pastoral é cuidar bem das ovelhas que chegam para o aprisco de Cristo. E o recebe como Salvador, alimentando-as espiritualmente com o ensino da palavra, conforme escreveu o profeta Isaías no capítulo 40, versículo 11. Como pastor apacentará o seu rebanho? Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. O verdadeiro pastor é aquele que cuida com desvelo das ovelhas, com sincero amor e compaixão, entregando-se integralmente às demandas do ministério. Subitem número 2 fala sobre uma missão polivalente. A missão do pastor é múltipla, ou seja, o ministério pastoral envolve o ensino, a evangelização e missões, além da pregação expositiva da palavra de Deus, que é a sua missão mais importante. Além dessas responsabilidades, o pastor deve atuar como bom conciliador e excelente gestor eclesiástico dos bens patrimoniais da igreja. Cuidar da igreja local, bem como dos recursos humanos disponíveis para a realização da obra. A gestão eficiente é de sua inteira responsabilidade. Deve agir com honestidade e transparência em relação aos bens materiais, móveis e imóveis da igreja local e cuidar com desvelo das finanças da igreja. E no subitem número 3, cuidado contra os falsos pastores. Deus levantou o profeta Ezequiel no Antigo Testamento com o propósito de repreender os falsos pastores entre o povo. Os pastores infiéis eram os que apacentavam a si próprios e se esqueciam das ovelhas. Olha o que escreveu Ezequiel, capítulo 34, versículos 2 e 3. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas.
Os falsos pastores exploravam as ovelhas do rebanho e não as poupavam. Eles não demonstravam compaixão pelas ovelhas e suas atitudes faziam-nas se dispersarem. Ainda capítulo 34 de Ezequiel, capítulo 34, versículos 4 a 6. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham, por não haver pastor, e tornam-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. O próprio Deus não aceita os falsos pastores entre as ovelhas. Versículos 8 a 10 deste capítulo lindo do profeta Ezequiel, capítulo 34. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vierem a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Que coisa horrenda! O Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo para escrever o seguinte para Tito, seu discípulo: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Capítulo 1 de Tito, versículos 9 a 11. Muito linda esta lição. E qual é a conclusão que podemos tirar de tudo isso? O dom ministerial de pastor é concedido àqueles que possuem chamada para conduzir e servir as ovelhas do Senhor.
chamada. A Igreja de Jesus encontra-se entre as igrejas locais que agregam fiéis oriundos de todas as partes da terra. As ovelhas de Cristo foram entregues aos cuidados dos líderes que receberam a comissão de pastoreá-las e alimentá-las com a palavra de Deus. O papel do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça cada vez mais na graça e no conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18, está escrito: Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. O pastor necessita estar cheio da unção do Espírito Santo, a fim de que possa alcançar a graça divina para não fracassar em seu ministério de pastor. Devemos orar pelos nossos pastores. E em nossas orações, vamos incluir o pastor José Antônio de Castro, pastor Nilson Teixeira e tantos outros pastores que apacentam as ovelhas no rebanho do Senhor. Devemos orar pelos pastores e entendermos suas batalhas e os apoiá-los com amor e dedicação. Que Deus a todos abençoe. E na próxima semana retornaremos para estudar a lição número 10, que tratará do ministério de mestre ou doutor. Até lá, na graça do bom Deus.